Dando continuidade, agora nós vamos estudar sobre a forma, tá? A forma é o aspecto exterior dos objetos reais, imaginários ou representados. A linha descreve uma forma, ou seja, uma linha que se fecha dá origem a uma forma. Na linguagem das artes visuais, a linha articula a complexidade da forma. Existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Porém, existem muitas outras formas. Como eu falei para vocês, né? Quando a linha ela se fecha, ela faz ali um percurso e se fecha, ela cria uma forma. Então, pode ser de vários tipos, também tanto como formas geométricas quanto as outras formas, tá? Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e losango e por aí vai. A textura, classificamos como textura tátil a que é percebida pelo tato, ou seja, pelas nossas mãos e que nós podemos tocar. E ela pode ser natural, por exemplo, se tocarmos em um tronco de árvore, em pedras, folhas, pele, cabelo, pelo de animais, entre outros. Quando nós tocamos nessas coisas, nós sentimos a aderência, nós sentimos se ela é áspera, se ela é lisa, se ela é macia, entendeu? Então essa textura tátil, ela é percebida pelas nossas mãos. E também tem as artificiais, que é quando tocamos em metais, polidos, tecidos, papéis, plástico, coisas assim que não seja diretamente da natureza, tá? Que tenha sido transformada. Porém, a textura visual ou gráfica, que é a qual nós apenas vemos, ela tenta imitar e expressar a qualidade tátil das superfícies em geral em sua arte. É como se pudéssemos sentir a textura real, mas de forma visual. Ou seja, quando a gente vê, é como se a gente pudesse tocar e sentir como aquilo é, se é macio, se é áspero, entendeu? A gente só vendo, a gente consegue sentir e imaginar como se nós estivéssemos tocando naquilo. A textura visual possui apenas qualidade ótica. Exemplo, uma pintura que cria o efeito da maciez de uma pétala de rosa ou o pelo de um cachorrinho. Quando a gente vê um desenho ou uma pintura de um cachorrinho, tem vezes que eles fazem tão perfeitamente os pelos com essa textura visual que a gente pensa até que a gente está tocando, que a gente está sentindo como aquele pelo do cachorrinho é macio, né? Aqui eu tenho vários exemplos para mostrar para vocês. Olha só, nós temos pedras, a água, aqui é como se fosse uma calçada, né, o chão. Olha só as gotas da água nessa onda, né? A gente não tem a impressão assim, que a gente está realmente vendo as gotinhas de água. Essa parede com essas pedras, parece assim que a gente realmente está vendo, que a gente está tocando ali essas pedras. E tem muitas outras formas de criar texturas, para imitar tecidos, para imitar areia, para imitar folha, para imitar madeira. Nossa, diversas possibilidades que podem ser criadas com essa textura gráfica. Quero mostrar para vocês agora algumas obras em que é possível observar formas, cores, linhas, texturas e muito mais. Nessa pintura aqui da Tarsila Amaral é um bom exemplo que ela está mostrando para vocês. Olha só, nas plantas nós vemos muitas formas geométricas, tá? E também apenas formas, né? Não necessariamente só geométricas. Olha só, no chão nós temos linhas, curvas, aqui nós temos linhas retas, tá vendo? Na casa nós temos novamente linhas grossas, ou na árvore vemos formas, quadrados, retângulos, tá vendo? Isso tudo são elementos visuais que formam essa composição da pintura dela. Olha só, nós temos cores quentes, por exemplo, o amarelo, o vermelho, mas também temos as cores frias, como o azul, verde, temos também as neutras, como o branco, o preto. Nessa próxima pintura, eu quero mostrar para vocês
para vocês observarem como ela é formada por pontinhos. Olha só, temos pontinhos, vários pontinhos, criando essa textura da grama. Nós temos pontinhos aqui, criando a textura das folhas. Tem também formas, tá? Novamente, linhas onduladas, linhas retas das árvores, cores frias, tá? E também cores quentes, desses laranjas. Nessa outra aqui, ela é bem interessante, ela é uma releitura de uma obra do Van Gogh. Olha só as texturas que eles criaram para fazer esse piso, né? Esse piso do quarto, tá? Olha só, novamente os pontinhos criando textura para as paredes. Ó, linhas diagonal criando a textura da parede. As linhas retas, os quadrados para formar esses quadros. A cadeira. Essa aqui tem várias formas, elementos geométricos e também texturas. E, se vocês observarem, tem os tons de cores frias, tá? Somente aqui na parte da cama e das cadeiras que tem as cores quentes. Nessa daqui é uma mistura, né? Uma verdadeira mistura. Olha, nós temos o preto, né, para contrastar bastante com a tranquilidade do azul. Novamente formas geométricas, quadrados, círculos. E também formas variadas. Muitas e muitas linhas, cores quentes e cores frias, contrastando. Nessa aqui, o que a gente mais consegue ver logo de cara são as cores quentes, né? Que é essa intensidade aqui do vermelho pro laranjado, amarelo. Também a neutralidade do branco e do preto. Linhas, círculos, tá vendo? Pontos e pontos. E essa aqui é uma obra do Van Gogh. Posso afirmar que é a minha preferida até. Olha só para vocês verem como o azul e essas linhas aqui, que como se fossem linhas tracejadas, né? Linha aqui. Elas fazem esse percurso imaginando assim como se fosse o vento, né? Essas linhas tracejadas formam o vento. E aqui também, ó. Nessas casinhas embaixo, nas árvores aqui. Então esse azul, ele dá essa ideia de tranquilidade. Aqui também dessas estrelas, é como se fossem, o nome do quadro é Noite Estrelada, que traz essa luz, né, essa força desses tons quentes. Aqui novamente, bem colorido, né? Com formas, tem muitos círculos e quadradinhos e linhas finas, linhas grossas. Bem variado esse aqui também. Cores quentes e cores frias, cores neutras. Então é isso, pessoal. Então, a nossa aula hoje foi sobre os elementos básicos da linguagem visual. O ponto, a linha, a forma, a textura e a cor. Por hoje é só. Um abraço a todos. Tchau, tchau.